Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje eu vou falar sobre este encadernado aqui, que é o Saga do Batman Volume 1, da editora Panini. Não é bem um lançamento, já só faz alguns meses, só que só pude trazer aqui para o canal agora. Então, bora lá! Bem pessoal, este é um encadernado que tem a proposta de trazer as primeiras histórias do final dos anos 80 do Batman. As histórias que, neste encadernado em específico, são pré-crise. Pré-crise nas Infinitas Terras, antes de lançar o Batman no ano 1. A partir do volume 2 já vai ser pós-crise, que vai ser depois do Batman ano 1, em que o Batman ele vai ter uma pegada mais séria e tudo mais. Mas bem pessoal, essas 7 histórias aqui, eu vou comentar sobre cada uma especificamente, separadamente. Primeiramente tem as duas primeiras histórias que formam um arco, que é o arco de um homem, de um ex-policial que tem um ódio pelos bandidos por causa de um trauma que ele teve. Ele tem ódio por bandidos e ele se veste, se inspira pelo Batman e começa a combater o crime, assim como o Batman, só que muito mais violentamente, chegando até a matar eles. É uma história muito boa que trata sobre esta moral que o Batman tem de não matar, só em casos muito específicos em que não há mais outro jeito. Cara, uma história que eu achei muito legal, ela é escrita aqui pelo, as duas histórias são escritas pelo Max Allan Collins, enquanto que a primeira é desenhada pelo Jim Starlin e a segunda desenhada pelo Dennis Cowan. Estas histórias saíram anteriormente, primeiramente em Batman número 10 da editora Abril em 1988 e depois, mais recentemente, na número 24 das sagas definitivas Eagle Moss, ano passado. Essa história ela também traz uma reflexão que eu achei muito interessante, que seria o Bruce Wayne muito diferente desse ex-policial? Não seria Bruce Wayne também outra pessoa que acha que é o Batman? Outra pessoa que acha que pode fazer justiça com as próprias mãos e nos termos dele? Uma reflexão bem interessante. Depois temos outra história que forma um arco, são duas edições aqui. É o Como Pegar uma Gata, que é Detective Comics número 569, e A Última Gargalhada, que é em Detective Comics número 570. Bem, são histórias desenhadas pelo Alan Davis e escritas pelo Mike W. Barr. Foram publicadas anteriormente em Batman número 12, de 1988, da editora Abril, Lendas do Cavaleiro das Trevas, do Alan Davis, em 2014, o número 1, pela Panini. E em Coringa Antologia, esse ano ainda, pela Panini. Nessa história temos um romance entre Batman e Mulher Gato. E o Coringa, que aqui é mais bonachão, mais palhaço, mais divertido, mais engraçado, mas ainda assim sendo violento. O Coringa ele usa desse romance, usa da Mulher Gato para torturar ela e fazer lavagem cerebral para tentar descobrir a identidade do Batman. Inclusive aqui nessa história o Batman se enfurece muito com o Coringa por causa de uma coisa que acontece aqui, que eu não vou revelar o que é. E ele quase mata o Coringa, mas o Jason Todd tá lá para impedir ele de fazer isso. A próxima história saiu em Detective Comics número 571, que é a história Medo à Venda. Uma história escrita pelo Mike W. Barr e desenhada pelo Alan Davis. É uma história que saiu anteriormente em Batman número 14, de 1988, da editora Abril. Depois saiu em Lendas do Cavaleiro das Trevas, do Alan Davis, número 1, de 2014. E depois em Batman Day especial, em 2020, pela Panini, lá no Batman Day do ano passado. E aqui temos uma história que o vilão é o Espantalho. Um vilão que eu particularmente gosto bastante do Batman. O Espantalho aqui ele usa um método meio incomum, meio fora do comum dele. Em vez de usar aquele gás que faz pessoas terem alucinações com os piores medos delas, na verdade é que ele tira o medo das pessoas, fazendo com que elas se sintam
muito confiantes e acabam morrendo em uma enrascada ou se suicidando. É uma história que mostra como o medo em si ele é muito importante naturalmente para a sobrevivência. Temos aqui o Batman quase morrendo na história, só que o Batman ele consegue sobreviver, é claro, né, de uma maneira muito inteligente, e também ele tira a inspiração, tira motivação para viver de uma coisa muito, de uma causa muito nobre, só que ela acaba refletindo o que aconteceria alguns anos depois com Jason Todd. Se você lê Batman, você deve saber o que eu estou falando. Agora, pessoal, vamos para Batman Anual número 11. Essa Batman Anual número 11 é uma revista que tem mais páginas, né? Então tem duas histórias. A primeira, que pra mim é a melhor do encadernado, uma história escrita pelo Alan Moore, sim, o grande escritor de quadrinhos, muito renomado aí pelo mundo afora, e desenhada pelo George Freeman, que tem os piores desenhos do encadernado. É o melhor texto com os piores desenhos. É uma história que saiu primeiramente em Batman número 6 de 1988 da editora Abril, e depois saiu em Grandes Clássicos DC número 9, a edição do Alan Moore de 2006 pela Panini. Ou seja, já está há uns 15 anos sem republicar essa história. Não é uma história do Batman em si, ele aparece mais no final. É uma história do Preston Payne, que é o terceiro Cara de Barro, que é um vilão do Batman. E aqui o Preston Payne, vemos ele como sendo um maluco, um maníaco, totalmente biruta da cabeça, que se apaixona por um manequim de shopping e cria toda uma fantasia com uma convivência com esse manequim. Cara, uma história magistralmente escrita, tem caixas de texto muito boas, os pensamentos dentro da mente maníaca do Preston Payne são muito bons mesmo. Eu só não gostei muito dos desenhos, mas cara, é uma história que vale a pena, é uma história muito legal mesmo. E para finalizar, temos a história Pássaro do Amor, que é uma história que eu já assim, não é ruim, mas é a história mais bobinha do encadernado. Uma história escrita pelo Max Allan Collins e desenhada pelo Norman Breyfogle. É uma história em que tem o Pinguim, vilão clássico do Batman, conhecendo uma mulher e se apaixonando por ela. Assim, ele se arrepende de todos seus crimes e deixa a vida de bandido. Só que o Batman não acredita nessa história não, ele resolve investigar. Então, assim, é uma história que mostra como até mesmo criminosos, como os vilões do Batman, podem mudar de vida. Assim, é uma história bobinha, mas que vale o custo. Ela saiu também naqueles Sagas Definitivas e Gomosa no passado, número 24, mas saiu também primeiramente em Batman número 13 de 1988 da editora Abril. E agora eu vou dar minhas considerações gerais, finais sobre esse encadernado. É importante ressaltar que na época que se passa essas histórias, o Batman estava por um período de transição. Teve aquela crise nas Infinitas Terras, e o Batman, que é o Batman pré-crise, ele não sofreu um reboot, ao contrário de outros personagens como Mulher Maravilha, Superman, Lanterna Verde. Ele não sofreu um reboot. As histórias continuaram normalmente e a cronologia do Batman é meio confusa mesmo. Mas como são histórias que não interferem em nada na cronologia, elas estão valendo. É uma época também que o Batman estava, como eu falei, num período de transição por causa do Batman 1 e do Batman Cavaleiro das Trevas, ambos do Frank Miller, que mostram um Batman diferente do comum da época, um Batman mais sombrio, um Batman mais violento, e o que se destaca bastante de um Batman que tem aqui, que por mais que ainda é um Batman detetivesco, como era comum dos anos 70, 80, é também um Batman sorridente, um Batman que
que ri, que faz piada. Tem uma parte aqui muito engraçada da segunda história, um Batman a mais, em que aquele maluco lá que eu falei, ele rouba o Batmóvel. Aí o Batman fica muito chateado que roubaram o Batmóvel dele. Aí ele faz piada sobre deixar a chave na ignição. Então tem umas piadas assim que são o Batman mais sorridente, mas que é importante pra figura do Batman. Bem, pessoal, é uma história, um encadernado, me desculpe, um encadernado que tem nota 8,5. Um encadernado muito bom que a editora Panini trouxe, histórias muito legais, com as histórias comuns do Batman, que são muito boas mesmo, vale a pena você pegar. É isso aí, pessoal. Já leu esse encadernado? Comenta aí, comenta o que você achou, se inscreve no canal caso não for inscrito ainda, deixa o gostei se gostou do vídeo. Esse encadernado aqui você vai poder pegar juntamente com todas as outras números da saga do Batman, aí na descrição na Amazon, que sempre tem desconto lá, e usando o meu link você ajuda bastante o canal, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!